Esse homem testemunhará Cristo com grande poder. E as pessoas que vierem para a igreja conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. As pessoas que vierem para a igreja serão libertas por Jesus Cristo. E seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora, a igreja do século XXI é um verdadeiro cemitério. É uma parede branqueada. É um vale de ossos secos. Estás a ver aquele vale aonde Deus levou o profeta Ezequiel? É a igreja atual. Filho do homem, esses ossos podem viver. Tu sabes, ó Senhor. É essa a igreja de hoje. Um vale de ossos secos. Igreja corrupta. Cemitério. Lugar dos mortos. Por isso o evangelho que se prega não é o evangelho da Bíblia. O verdadeiro. Prega-se o evangelho de Mamon, da riqueza. Prega-se o evangelho dos falsos, da falsa profecia, da apostasia. Tudo isso. Paulo já advertiu que iríamos enfrentar esses dias. E nos últimos dias muitos se apostatarão na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Doutrina de demônios. A doutrina de prosperidade. Isso não provém de Deus. O dinheiro não é do diabo, mas o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Dinheiro não é pecado, mas amar o dinheiro é pecado. E alguém pode dizer, mas eu não amo o dinheiro. Então, se tudo está centralizado no dinheiro, como você não ama o dinheiro? Se você só prega dinheiro, você pensa que o dinheiro vai levar você para o céu? Os céus e a terra passarão, mas somente uma coisa não vai passar, é a palavra de Deus. Então, por isso, nós estamos a viver os tempos difíceis da escuridão. Estamos a viver os tempos difíceis em que Satanás tem dominado as chamadas setas religiosas, as igrejas, os líderes. Todos entraram no pacto, na aliança com Satanás. Infelizmente, quem sofre é o povo. O povo pensa que estão a ser guiados por homens de Deus. Afinal de contas, por lobos que estão devorando eles. Desperta. A Bíblia mostra a respeito da grande Babilônia. Sai do meio dele, povo meu, para que você não incorra nos seus crimes. Busca o Senhor até achá-lo. Não vale a pena você pensar o facto de você pregar o Evangelho, expulsar demônio, curar os enfermos, e que você vai para o céu. Não, é possível você fazer isso e ir para o inferno. Por isso Jesus, no final, ele vai dizer, eu nunca vos conheci, mas homens que expulsaram demônios e curaram os enfermos em nome de Jesus. E ele acrescenta, vós que praticais a iniquidade. Então, há uma diferença muito grande entre a igreja primitiva e a igreja atual. A igreja primitiva era uma igreja de homens e mulheres de Deus, que tinham compromisso com a verdade, que amavam a verdade, viviam Cristo, guardavam a palavra de Deus. Sim, glória a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Mas a nossa, deixa eu falar nossa, do século XXI, é uma igreja mundana, aonde, glória a Jesus, o mundo foi trazido de fora e entrou, ou trouxeram o mundo e levaram para as igrejas. Controla só, tudo que se faz no mundo se faz na igreja. As igrejas se tornaram conferências, lugar de conferências. Os ministros se tornaram conferencistas, como as conferências que se faz lá no mundo. As pessoas já não pregam mais a palavra, mas pregam, ensinam, glória a Deus, filosofia. São animadores sociais, são psicólogos, filósofos. É isto a igreja. As músicas do mundo entraram dentro da igreja. Os cantores que dizem ser cantores gospels não estão adorando a Jesus Cristo. Não estão a louvar ao Rei da Glória. Estão a se louvar a si mesmos. Exaltam as suas músicas e exaltam-se a si mesmos. Ouvistes? E vocês estão a adorar os próprios cantores. Eles não vos levam a adorarem a Jesus Cristo. Por isso há uma profanação muito grande. Jesus já não habita nesse lugar. Eu quero te dizer, olha o que a Bíblia diz, sede santo como é santo aquele que vos chamou. Jesus não habita em templos poluídos, imundos. Jesus não habita em corpos corruptos. Jesus é santo. E nós temos que ser santo como Ele é santo. Controla a igreja atual. Olha como as mulheres se vestem. E os vossos pastores e pregadores e líderes ministros dizem, é normal, Deus só está importado
com os nossos corações. É mentira. Deus está importado com tudo o que é teu. Com teu cabelo, com teu coração, com as tuas unhas, com tudo. Nas 3 dimensões humanas. Espírito, alma, corpo. O apóstolo Paulo disse que o Deus de paz, Ele vai vos santificar, vai vos consagrar com todo o vosso espírito, alma e corpo. Então muitos estão a pensar que Deus só quer a nossa alma e não quer nada do nosso corpo. Sede santos em tudo. Como pode as mulheres que dizem ser santas, pregadoras, ministras, cantoras, estão pregando nuas. Os membros, mulheres de pastores, de profetas, vestem-se de colã, de roupas apertadas para mostrar as partes íntimas do corpo e dizem que Deus não está importado com o nosso exterior. Deus está importado sim, é verdade. É só olhar como se vestiram as mulheres santas do passado. Deus se importa com todo o nosso ser, a nossa maneira de viver, de andar, de falar, de vestir, tem que ser santo. Não faça brincadeira, não. Isso é mentira de Satanás, que nós só temos que ser limpos por dentro. Aquele que fez o interior também fez o exterior. É verdade, Jesus criticou os fariseus porque eles limpavam o exterior e não se importava com o interior. Sim, é uma outra profanação quando nós pensamos que temos que ser santos só por fora. Não, por fora e por dentro. Ele fez o exterior e o interior. Não podemos maquiar por fora como que nós somos santos, mas por dentro somos verdadeiras sepulturas, cheios de ossos de defunto. Não, temos que ser limpos no coração, que é na alma, e temos que ser limpos no nosso exterior. Temos que apresentar Cristo no nosso dia a dia. Porque uma mulher que veste-se indecentemente, não sei se é assim, uma mulher que veste como meia nua, você poderia dizer que isso é santidade? Não, meu coração está limpo, Deus não está se importando com o meu corpo. Como pode? Palavrões, a igreja, com danças diabólicas mundanas. Eu vejo as igrejas da África e da minha terra, Angola, como as pessoas dançam. Dançam aquelas danças da cama, nos altares, na igreja. Músicas que se dançam lá nas trevas, nos centros da macumba. As danças que se dançam lá à noite. É esses que vieram para a igreja. Eu disse que isso trouxe o mundo para a igreja. E o mundo dominou a igreja. E o mundo corrompeu a igreja. E a igreja se corrompeu, fez aliança com o mundo. A igreja já não é uma igreja santa. É uma igreja mundana. E se ela é mundana, então não pode ser chamada de igreja. Não. Temos que chamá-la de outro nome. É uma organização social. É um lugar onde os pecadores vão lá para se divertir. Não. A Bíblia diz que no dia de juízo não haverá misericórdia para aqueles que não praticaram misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor vai julgar o seu povo. Então é preciso nós levarmos a sério o Evangelho. Isso que você está vendo na igreja. Isso é corrupção, isso é morte. Todos estão indo para o inferno. Pregadores estão indo para o inferno. Todos estão descendo para o inferno. Porque o apóstolo Paulo, no Espírito, não Paulo, mas o Espírito Santo que estava em Paulo, disse: sem a santidade ninguém verá Deus. E o mesmo Paulo ainda diz assim: aquele que amar o mundo se declara inimigo de Deus. Ouvistes? Então é melhor vocês buscarem glória a Jesus Cristo. Buscarem a Deus até acharem. É melhor vocês se consertarem. Controla Israel. Quando ele estava bem com Deus, Deus estava com ele. Mas quando Israel deixava Deus, Deus também o deixava. Quando Israel buscava Deus, achava Deus. Mas como ele buscava? De todo o coração. Eles tinham que se despojar de todo o pecado, da idolatria, do amor pelas riquezas, da prostituição e todos os outros pecados. E se humilhavam, e clamavam, invocavam, choravam e achavam-no. Mas se lhe buscassem de uma maneira errada, não lhe achavam. E a igreja está a buscar a Deus de uma maneira errada. Sem a santidade, ninguém verá Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para dar. Presta bem atenção. Estamos a viver os dias da apostasia. Estamos a viver o dia da escuridão na terra. Eu chamo isso, e não eu, mas o Senhor que me apareceu, como há um eclipse espiritual na terra. Sim, há um eclipse
O Apocalipse 12 está se cumprindo hoje. Há uma mulher grávida, uma mulher que está com dores de parto. Ele tem a lua debaixo dos seus pés. Uma mulher que está com dores de parto. Ele tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E tem as suas roupas de sol. E essa mulher está gemendo com dores de parto, com ânsia de dar à luz. Sim, mas o diabo Satanás, o dragão vermelho, parou diante da mulher e houve um eclipse. É como que dois planetas se chocaram. E assim a luz não brilhou na terra. É só trevas. Mas um dia a luz vai nascer, porque a Bíblia diz que essa mulher nasceu o filho. Satanás tentou tragar o filho, mas não conseguiu tragar o filho. Esse filho é o reino de Deus, é a luz que vai brilhar na terra para que o Senhor possa congregar os seus escolhidos. Mas nesse preciso momento há trevas, há escuridão, mas também quero te dizer que é possível andar nas trevas sendo luz, porque Davi dizia: sua palavra, ó Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em meio às trevas, você que está a brilhar, você que é luz, você serás a luz do mundo, pois está escrito: vós sois a luz do mundo. Mas um dia a luz brilhará, sim, a força do meio-dia, a luz do meio-dia, o sol da justiça, mas será o fim, não vai demorar. O Senhor vai tomar a sua igreja e vai julgar essa humanidade. Mas enquanto, glória a Deus, a mulher ainda não gerou filho, aqueles que vão se esforçando, andando em santidade, buscando o Senhor, aqueles que o acharam e permanecerem na justiça de Deus, permanecerão como luz no meio das trevas. Sim, a Bíblia diz que vai nascendo sobre ti a glória do Senhor. Sim, os povos andarão sobre a luz que vai nascendo, e os reis também. Talvez seja você essa luz que está a brilhar na escuridão. Então continua a brilhar até que venha a se formar um dia completo. Continua, quanto mais você se entregar, quanto mais você buscar, quanto mais você orar, quanto mais você, aleluia, andar no temor, quanto mais se esforçar a fugir do pecado, mais a luz brilhará em ti. Mas as trevas querem tragar todo mundo. Satanás se levantou contra a humanidade. Controla só, você vai ver isso, que as pessoas, ou então os ministros do mundo inteiro, até aqueles que um dia levaram a ser o evangelho, vão se corrompendo. É um ataque seletivo. Jesus me mostrou uma visão. Eu vi Satã e ele perseguia os ministros do mundo inteiro. Eu vi Satã com uma injeção na mão e ele drogava, fazia dormir todos os ministros. Eles injetavam essa injeção e os ministros dormiam. E depois que dormiam, ele os violava nas traseiras. E eu perguntei ao Senhor, o que é que significa isso? E ele me disse: é a apostasia que foi predita pelo apóstolo Paulo. É o fim, é o eclipse, é a escuridão. Sim, os homens estão dormindo através da falsa trombeta do Evangelho, que é a mensagem da prosperidade. Os ministros estão amando Mamon, estão servindo a dois deuses, e isso lhes leva eles a dormir, porque estão amando o mundo. Mas depois deles dormirem, Satanás voltará e os levará a uma corrupção total e definitiva, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus me disse: todos aqueles que estão a dormir, ainda não foram violados, poderão ressuscitar ao som da trombeta do Evangelho. Mas aqueles que você viu que ele os violou nas suas traseiras, quer dizer, Satanás é o pai da homossexualidade. E eu não vi lá mulher, não vi lá pregador mulher, eu só vi homens. Ouviste? Eu só vi homens. Não vi nenhuma mulher a ser violada por Satanás. E você talvez possa dizer: então as mulheres estão a levar bem a sério o Evangelho. Não! Para Jesus Cristo, ó mulher, tu não foste vocacionado para pregar o Evangelho. Isto é antibíblico. Testemunhar, sim, mas você não pode ser ministra do Evangelho para subir no altar e pregar. Eu vejo pastoras. Ouviu a diferença da igreja primitiva? Vejo bispas, apóstolas. Vista a diferença da igreja primitiva? Vais encontrar na Bíblia. Nem a Maria Madalena, a mulher que viu Jesus ressurreto, a primeira que viu Jesus ressurreto, não foi levantada como apóstola. Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres, Susana e Joana, e andava com Jesus,
par e passo não foram incluídas no meio dos 12. Por isso, mulheres, eu não os vi aí. Esses todos que Satanás injetou com aquela injeção que eu estou falando, estavam bem. Por isso, ele não foi injetar, os corruptos já estavam mortos. Aqueles estavam vivos, acordados, e ele os fez dormir. E eles dormiram e depois os violou. Os que foram violados nunca mais voltarão a acordar. Assim como Sansão. Sansão primeiro dormiu aos pés da Jezabel. Lembra-te disso. Sansão dormiu aos pés da Jezabel. Sim, a primeira vez dormiu. E quando ele lhe assustou, ele acordou com a mesma força. Sim, voltou a dormir. Depois que revelou o segredo, já não tinha mais força. E sabe o que seguiu? Porque lhe cortaram as 7 tranças, furaram seus olhos. Os ministros que blasfemaram contra o Espírito Santo, que assumiram a doutrina da prosperidade, que se venderam, que fizeram pacto com Satanás, esses estão caídos para sempre. Estes estão mortos. Estes foram violados por Satanás. Não há esperança para eles. Pois a Bíblia diz que aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem neste, nem no próximo século. Mas aqueles que estão a dormir, acorda, ó ministro, você que dorme. Sim, tira todo o lixo da tua igreja, do teu altar. Prega a verdade. Vocês têm medo de pregar a verdade porque senão os jovens e as mulheres vão abandonar a igreja. Não. A igreja não é um lugar para os pecadores. Claro, é verdade que os pecadores podem ficar lá. Mas os pecadores têm que ser confrontados com a mensagem da santidade, com a verdade. E aquele que não suportar a verdade, ele irá embora. Pois está escrito que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. E o sceptro da impiedade não vai permanecer ao lado do justo, para que o justo não estenda as mãos ao pecado e cometa iniquidade. Sim, pregue a verdade. Pregue a verdade. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você está a omitir a verdade para poupar as pessoas, para as pessoas não saírem da igreja, você não está a ajudar essas pessoas, nem está a ajudar a você próprio. Você vai levar todos eles para o inferno. E o sangue de cada um será requerido em cima da tua cabeça. Mas se você falar a verdade, para os jovens se vestirem como homens e mulheres santas, se você falar a verdade, pregar a verdade, para as pessoas andarem como homens e mulheres santas, você estará a falar a verdade. Você estará a livrar a tua alma. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, disse Paulo. Sim, aquele que se escandalizar, não se escandalizou por você, é pela verdade. E Jesus disse, aquele que se escandalizar por mim, está perdido. Falaram a Jesus, eles se escandalizaram. Ele disse, deixai-os. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada para ser lançada no fogo. Sim, eles são condutores cegos. Guiam um rebanho cheio, ambos caíram na cova. Eles se escandalizaram porque Jesus pregou a verdade. Jesus disse, não tem problema. Eles vão ser cortados e vão ser lançados. E pela raiz, não é por cima. Então você tem medo. Sabe por que você tem medo? Você tem medo de perder o povo. Sabe por quê? Porque você tem esse povo como seus trabalhadores. Tua empresa. Eles estão trazendo dinheiro para ti. E você tem medo de perder eles para você não perder o quê? O dinheiro. A diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje está em falta de santidade para a igreja de hoje. Falta de guardar a palavra do Senhor. Eles o fizeram. Eles andaram no temor, em santidade. Mas a nossa igreja hoje é uma igreja profana porque ele ama o mundo. Eles amaram o Senhor, mas a igreja de hoje ama o mundo. E ao amar o mundo, se tornaram inimigos de Deus. E porque se tornaram inimigos de Deus, o amor de Deus não está neles. E porque o amor de Deus não habita no meio dos crentes desse século, não todos, mas aqueles que amam o mundo, então estão perdidos. Estão perdidos. O inferno será a morada das pessoas. Mas aqueles que se derem por advertidos e despertarem agora e levarem a sério a palavra do Senhor e tomarem a cruz e seguirem o Senhor, então Jesus disse, estes serão salvos. Não faça brincadeira não. A tua alma vale muito mais do que tudo que está na terra. Não há resgate, não há um preço para resgatar a tua alma, senão o preço do sangue que foi vertido na cruz. Não há riqueza que pode resgatar a tua alma. Tu só tens 70 anos para você viver aqui. O que passa disso é canseira. Então, é melhor você investir esses 70 anos, ou esses poucos anos que você tem na terra, para entrar na eternidade. Porque
o facto de você ser crente, o facto de você estar dentro de uma igreja, o facto de você pertencer a uma religião, isso não te levará para a igreja. Sim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Minha igreja, ele não falava de outra igreja, minha. E a igreja de Jesus não será vencida por Satanás. Sim, aqueles que foram vencidos por Satanás já não são do Senhor. E por isso serão rejeitados, serão vomitados. Por isso leva a sério o Evangelho. Pregue a verdade. Eu estava dizendo no princípio, e houve aí uma interrupção, que você tem medo de perder as pessoas em falar a verdade, então você não é ministro de Cristo. Paulo disse que se eu estiver agradando as pessoas, então não seria ministro de Cristo. O Evangelho não é o que as pessoas querem ouvir, é o que Deus quer falar. Por isso Deus fala, filho do homem, fala! Mas hoje, o Evangelho de hoje, sabe o que? O povo pergunta, aliás, o pregador pergunta, o profeta pergunta ao povo, posso profetizar? Posso pregar isso e aquilo? E o povo escolhe se deve ou não. Profetiza, papai? Não! Filho do homem, fala! É Deus que manda. Não se cale, Deus falou a Ezequiel. Ainda que sejam rebeldes, quer ouçam, quer deixam de ouvir, fala! Certamente saberão que esteve no meio deles um profeta, pois eles todos são rebeldes. E o homem tem que falar, não o que eles querem ouvir. O Evangelho não é para agradar as pessoas. Não, todo ministro que agrada as pessoas é escravo do pecado, é servo do pecado. E assim manterá o povo para seus fins. Não, pregue a verdade. Fale o que Deus manda falar. Se as pessoas se escandalizarem, deixe que se escandalizem. Você deve avançar e assim você será aprovado para que a tua alma não venha se perder no dia da eternidade. Então, que Deus abençoe as pessoas que estão a me ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém.